Pela primeira vez na história, 2 detentos fugiram de um presídio de segurança máxima no Brasil. Subiu para 84 o número de mortes provocadas pela dengue. Sistemas de saúde de vários estados entraram em alerta. Tempestade com mais de 3.000 raios e até 165 milímetros de chuva provocaram destruição em municípios da Grande São Paulo. Hackers invadiram o site da Câmara dos Deputados em nova demonstração da fragilidade dos sistemas de segurança do país. O presidente Lula iniciou a primeira viagem do ano ao exterior e o compromisso de hoje foi visitar as pirâmides do Egito. Enquanto negociadores de vários países buscam acordo para cessar fogo, Israel não baixa as armas e mata civis no Líbano. Cientistas descobriram um exame de sangue que poderá prever o risco de uma pessoa desenvolver esquizofrenia. E depois de muito tempo, pesquisadores conseguiram chegar ao misterioso buraco negro no fundo do Mar do Caribe. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um forte temporal atingiu a Grande São Paulo com mais de 3.000 raios e chuva de até 165 milímetros em apenas 24 horas, como aconteceu na cidade de Cotia. E pelo menos 3 cidades ainda estão debaixo d'água. O sol, que apareceu de maneira intensa durante os últimos dias e aqueceu o final de semana dos moradores de São Paulo de maneira inesperada, desapareceu no fim da última terça-feira. Junto com esse sumiço, veio um temporal, daqueles perigosos que trouxeram à tona mais uma vez uma das maiores problemáticas das cidades da Grande São Paulo, as enchentes. Segundo a Defesa Civil do Estado, algumas cidades da Grande São Paulo ficaram embaixo d'água e foram mais afetadas, como é o caso de Itapevi, Cotia, Jandira e Carapicuíba. A Prefeitura de Itapevi afirmou em nota que trabalha há 7 anos para resolver os problemas crônicos de enchentes na cidade, com investimento de mais de 200 milhões de reais. Já a Prefeitura de Carapicuíba disse que houve ponto de alagamento próximo ao rio Cotia e que as equipes da Secretaria de Obras e Defesa Civil já estão nas ruas trabalhando. Mas além das cidades da Grande São Paulo, a capital paulista também sofreu muito com as fortes chuvas de ontem. Um exemplo é aqui, no cemitério do Araçá, localizado no bairro do Pacaembu, na zona oeste da cidade. Segundo os moradores, o desabamento na parte de trás do cemitério aconteceu durante a madrugada. A queda do muro também derrubou parte da fiação elétrica da área, mas não chegou a comprometer o fornecimento de luz. Por conta dos estragos, a via segue interditada. Quem também deu as caras foram os raios. A chuva gerou pelo menos 3.107 raios na região. Segundo os meteorologistas, só na cidade de São Paulo foram registrados 957 raios durante apenas uma noite. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a população deve seguir algumas orientações em caso de tempestade de raios. Se você estiver ao ar livre durante uma tempestade de raios, procure abrigo e evite subir em locais altos. Caso você esteja em uma praia ou na piscina, saia da água e vá para um abrigo. Outra dica dada pelo INPE é que se você estiver dentro de casa, evite usar equipamentos elétricos ligados à tomada. E por fim, fique longe também de janelas e portas metálicas. E é bom ligar o alerta. Isso porque a formação de um ciclone subtropical trará para esta semana uma alta nebulosidade e chuvas a qualquer momento. Os meteorologistas preveem um acúmulo de chuva para até domingo de 150 milímetros.
Os moradores de um prédio de 23 andares que ficou torto e parecia que iria desabar foram autorizados hoje a retirar seus pertences e animais de estimação. O edifício, que fica na Praia Grande, no litoral paulista, continua interditado. 133 residências precisaram ser deixadas para trás durante o dia de ontem. Após uma vistoria do Corpo de Bombeiros, diversos danos foram identificados nas pilastras do edifício. A primeira preocupação era retirar os moradores dos 19 andares residenciais. O prédio, que foi entregue em 2011, já havia apresentado outros problemas ao longo dos anos, mas nada que chegasse perto dos abalos que ocorreram durante o dia de ontem. Uma moradora afirmou que sentiu um tremor e acabou caindo. Ela então correu na tentativa de buscar abrigo, mas acabou sentindo outro. Ela então decidiu descer as escadas e ir para a rua, mas nessa fuga afirmou que sentiu pela terceira vez outro tremor. Para os demais moradores, os abalos foram semelhantes a um terremoto, chegando a até mesmo mover os móveis de casa. Algumas imagens mostraram que parte do cimento das pilastras se despedaçaram e caíram no chão. Os ferros de sustentação ficaram totalmente expostos. Os especialistas afirmaram que eles faziam mais esforços do que eram capazes e por isso entortaram. Para reduzir a pressão na estrutura do prédio, o Corpo de Bombeiros informou que esvaziou uma caixa d'água de 30 mil litros. Além disso, logo após evacuar os moradores, também foi feito um trabalho de escoramento da área danificada para evitar possíveis desabamentos. Até o momento, a Defesa Civil afirmou que o prédio não corre o risco de cair. Mas ainda assim, a Prefeitura da Praia Grande informou que ele continuará interditado, até que o condomínio apresente uma série de documentações técnicas. Esse mesmo material será analisado pela Secretaria de Urbanismo e Defesa da cidade. Já a construtora e incorporadora de imóveis, JR Limitada, afirmou por meio de nota que está ciente da ocorrência e que deslocou seus engenheiros e técnicos para identificar as causas do problema. A Defesa Civil de Praia Grande informou em nota que o prédio não corre risco de cair. O diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado, Roberto Farina, afirmou que, neste momento, o prédio tem situação estável, mas ainda não há previsão para o retorno dos moradores às suas casas. Os sistemas de saúde de vários estados estão em alerta por causa da dengue. O número de mortes aumentou e as internações também. O governo liberou mais verbas para estados e municípios. No Brasil, 84 pessoas já morreram por causa da dengue e 346 óbitos estão em investigação. Os dados do Ministério da Saúde revelam que o número de casos prováveis ultrapassa 500.000. Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Acre registram a maior incidência de casos a cada 100 mil habitantes. Nesses estados, o sistema de saúde está em alerta para conseguir acompanhar e monitorar os pacientes com dengue. Entre sexta e terça-feira, mais de 7.600 pessoas foram atendidas apenas no hospital de campanha de dengue instalado na capital federal. Em geral, os casos leves de dengue podem ser tratados com medicamentos, hidratação, além de repouso. Já os casos mais graves podem demandar internação. Conhecer os sinais de alarme é essencial para procurar o pronto-socorro e atendimento médico imediato em tempo. Aqui alguns sinais de alarme. Dor abdominal, que deve ser intensa e contínua. Vômitos persistentes, isto é, vomitar várias vezes ao dia, às vezes sem capacidade de controle. Queda abrupta da temperatura do corpo, que a gente chama de calafrios. Sangramentos, qualquer tipo de sangramento, tipo um nariz, pela gengiva, são sinais de preocupação. Agitação e sonolência, muitas vezes ficar agitado, sonolento, né? Alterações do comportamento também requer atenção. Tontura ou desmaio, pele fria e pálida, diminuição da quantidade de urina também é muito importante. E, finalmente, dificuldade de respirar. Todos esses sintomas devem fazer você, né, pensar em que você está com dengue grave. E, geralmente, esses sintomas aparecem a partir do terceiro dia da doença. Se você apresentar qualquer um desses sinais, procure o pronto-socorro e atendimento médico imediatamente. Os casos de Covid também têm registrado alta.
O mais recente boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira mostra uma alta de 3,7% no número de casos de Covid-19 no Brasil. Em 2024, foram notificados 163.443 casos e 963 óbitos até o dia 3 de fevereiro. O Ministério da Saúde alerta que as aglomerações recentes e a vinda de estrangeiros para o Brasil favorecem o surgimento e a circulação de novas variantes. O monitoramento de casos de síndrome respiratória aguda grave, que inclui os registros de Covid, feito pela Fiocruz, dá conta de uma tendência de aumento nos estados da região norte e alguns estados do centro-oeste, como é o caso do Mato Grosso. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, Hisham Hamida, explica que a evolução dos casos de Covid e dengue no país tem ocorrido de forma diferente em cada região, de acordo com as características locais. Mas em todos os municípios, as equipes de saúde estão preparadas e em alerta para atender a população. Além disso, os municípios têm firmado parcerias com o Exército para intensificar o combate ao Aedes aegypti. O presidente do CONASEMS explica ainda que o Ministério da Saúde liberou cerca de 17 bilhões de reais para que os municípios possam custear a aquisição de insumos e contratar equipes, caso isso seja necessário. Esse recurso tinha sido transferido aos entes federados pelo Fundo Nacional de Saúde entre 2020 e 2022 para o enfrentamento da pandemia, mas foi bloqueado por não ter sido utilizado. Agora, estados e municípios poderão usar este recurso até o final deste ano. No Rio de Janeiro, a prefeitura confirmou hoje a segunda morte na cidade causada pela dengue. Era um rapaz de 23 anos que morava em Senador Camará, na Zona Oeste. O nome não foi divulgado. Outras 2 mortes estão sendo avaliadas no município, que decretou situação de emergência com mais de 360 casos da doença. Hoje em dia é muito comum as pessoas andarem com garrafas d'água para cima e para baixo, pela consciência de que é preciso se hidratar o tempo todo. O problema é que nem todos fazem a higienização correta dos recipientes e esse hábito pode ser muito prejudicial à saúde. Especialmente para quem fica muito tempo na rua, ter uma garrafa d'água por perto é essencial. Só que se ela não for muito bem higienizada, vai acumular muitas bactérias. Isso acontece porque é nesses lugares, nesses recipientes, com água e temperatura ambiente, que esses micro-organismos se multiplicam. Essas bactérias presentes nas garrafas vêm da própria boca e do ar. Normalmente, elas vivem em equilíbrio no organismo, só que o aumento delas pode provocar infecções, especialmente em crianças, idosos e outras pessoas com o sistema imunológico comprometido. Por isso que é tão importante lavar a garrafinha todos os dias, evitando assim esse acúmulo de bactérias. E não é só passar uma aguinha não, viu? Tem que usar água, sabão neutro e também uma escovinha fina que lave até o fundo da garrafa. Outra dica é de tempos em tempos fazer uma solução com bicarbonato de sódio para eliminar todos os micro-organismos. E olha só, as bactérias se multiplicam em cerca de 20 a 30 minutos, o que quer dizer que a cada meia hora uma bactéria vira 2. Então imagine a quantidade de bactérias acumuladas em uma única garrafa ao longo de um dia inteiro. Por isso, os especialistas alertam que não é recomendável também tomar aquele restinho de água que sobrou de ontem, sabe? É sempre melhor jogar aquele resto fora, lavar a garrafa e colocar uma água novinha e sem bactérias. A criatividade do brasileiro é algo que impressiona, tanto para coisa boa quanto para ruim. Agora, o golpe da vez aplicado pelos criminosos é usando garrafas de água. Golpe da água. Já ouviu falar? A fraude que começou a fazer vítimas em São Paulo no final do ano passado consiste em trocar compras feitas por aplicativos de compra como Rappi e iFood por garrafas de água e deixar os clientes no prejuízo. Os criminosos tomam até o devido cuidado para equiparar o peso com o que seria a compra real. Dessa forma, o consumidor só descobre que não recebeu aquilo que pagou depois de registrar o código de compra e o entregador
já tenha ido embora. Para evitar essa desagradável surpresa, sempre abra as sacolas e confira o conteúdo antes de passar qualquer código de compra para o entregador. E veja a seguir, pela primeira vez na história, 2 detentos fugiram de um presídio de segurança máxima no Brasil. E ainda, hackers invadiram o site da Câmara dos Deputados em nova demonstração da fragilidade dos sistemas de segurança do país. Pela primeira vez na história do sistema penitenciário federal, 2 presos conseguiram fugir na manhã de hoje de uma unidade de segurança máxima que fica na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com investigações preliminares, Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Davidson Cabral Nascimento, de 34, conseguiram fugir do presídio durante o banho de sol por meio de uma abertura no teto da cela. Os 2 homens são do Acre e até setembro do ano passado estavam no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, capital do estado. Na prisão também está detido o chefe do Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar, que está cumprindo 317 anos de pena. Davidson, também conhecido como Tatu ou Deicinho, aparece em 34 processos na Justiça do Acre por crimes como formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo. Já Rogério responde processos pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e violência doméstica. Depois da fuga, o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, André Garcia, foi enviado a Mossoró e uma investigação já foi aberta para apurar as circunstâncias da fuga pela Polícia Federal. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte confirmou que recebeu solicitação de apoio para a recaptura e o apoio está sendo dado. O sistema penitenciário federal é considerado referência de disciplina e procedimento, já que até o dia de hoje não havia tido nenhuma fuga, rebelião ou entrada de materiais ilícitos. De acordo com o Ministério da Justiça, ele foi criado com o objetivo de combater o crime organizado, isolar lideranças criminosas e os presos de alta periculosidade. Embora esta seja a primeira fuga do presídio federal, o Rio Grande do Norte tem histórico de problemas no sistema prisional. Um dos principais casos foi o massacre de Alcaçuz em 2017, que acabou com 27 mortos e mais de 50 fugitivos. Já em março do ano passado, uma organização criminosa realizou mais de 300 ataques em várias cidades potiguares. A fuga prisional desta quarta-feira é a primeira crise que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enfrenta no cargo. O ministro determinou um pente fino nos documentos para saber se existe algum problema já detectado no presídio. Os opositores de Lewandowski já afirmaram que pedirão que o ministro explique no Congresso os motivos que levaram à fuga. Agora à noite, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento imediato da atual direção da Penitenciária Federal de Mossoró. Lewandowski escalou um interventor para comandar a unidade. O perfil da Câmara dos Deputados na internet foi invadido por hackers no último sábado e uma mensagem com várias agressões ficou 15 minutos no ar. Mais um motivo para o governo de um país que hoje é apontado como uma potência do cybercrime comece a estudar a criação de uma agência para resolver o problema. Postada na rede social 2 dias após a operação da Polícia Federal que atingiu militares e também civis muito próximo ao ex-presidente em investigação sobre a tentativa de golpe no país, a mensagem com ataques ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, ficou quase 15 minutos no ar. O invasor ainda marcou perfis de pessoas famosas pedindo para que repostassem a mensagem. A Polícia Federal e a própria Câmara investigam o caso. Em dezembro do ano passado, o perfil da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também foi invadido no X. O hacker publicou insultos de cunho machista e misógino direcionados a ela. O ministro Alexandre de Moraes também foi atacado no período. O Palácio do Planalto acionou a plataforma e a PF mais uma vez, apura o crime. Episódios assim, infelizmente, são cada vez mais rotineiros
e, se nada for feito, devem ser ainda mais frequentes neste ano de eleições municipais. Nos últimos tempos, vieram à tona revelações sobre a existência de uma agência brasileira de inteligência paralela que atuava contra adversários de Bolsonaro e espalhava notícias falsas nas redes sociais. Além disso, houve ataques cibernéticos ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional da Terceira Região, entre outras cortes judiciais. Uma violação no sistema do Ministério da Saúde também chegou a provocar um apagão no Conect SUS. A pedido do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, comandado pelo general Marcos Antônio Amaro dos Santos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento produziu um estudo intitulado Análise do Cenário Regional e Internacional sobre a Evolução das Estratégias de Segurança Cibernética. Lula designou o general Amaro, ministro-chefe do GSI, como responsável pelo Comitê de Cibersegurança. Enquanto muitos países estão na terceira geração de medidas para prevenir crises e proteger a democracia com agências reguladoras em funcionamento, como a da União Europeia, que tem 2 décadas, o Brasil ainda engatinha. A América Latina é até hoje a região menos preparada para esse tipo de ataque. O tema foi assunto no Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, no mês passado. Em 2023, o relatório Global Cybersecurity Outlook já mostrava que 86% dos líderes empresariais acreditavam ser muito provável uma catástrofe cibernética de longo alcance nos próximos 2 anos. Na ocasião, o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, afirmou que se o cybercrime fosse um Estado, seria a 3ª maior economia global, depois dos Estados Unidos e da China, com uma receita estimada de 10 trilhões e 500 bilhões de dólares. Em janeiro deste ano, o relatório indicou que 60% dos executivos viram redução dos riscos com regulamentações cibernéticas e de privacidade em suas companhias. Há, no entanto, empresas que não comunicam os ataques, nem mesmo quando são vítimas de ransomware, sequestro virtual de sistemas em que golpistas exigem resgate em dinheiro ou em criptomoedas para não divulgar dados importantes, porque temem a perda de valor de suas ações na Bolsa. A Polícia Federal reclamou da ausência da corporação no comitê, embora o Ministério da Justiça tenha assento no fórum de discussão. Saiu um novo balanço do programa Desenrola. Mais de 11 milhões de brasileiros conseguiram renegociar 35 bilhões de dívidas atrasadas. O programa de renegociação de dívidas do governo federal, chamado de Desenrola Brasil, já beneficiou 11 milhões e meio de pessoas desde que foi criado em julho do ano passado. Ao todo, 35 bilhões de reais em dívidas já foram negociadas. Segundo os dados do balanço feito pelo Ministério da Fazenda, divulgado em fevereiro, 17 milhões de dívidas foram desnegativadas automaticamente. Um outro fator que contribuiu para o processo do Desenrola Brasil aconteceu no fim de janeiro, quando o governo publicou uma portaria que alterou as regras referentes ao acesso do sistema por meio da plataforma gov.br. A medida permitiu o parcelamento de dívidas renegociadas pelo programa para devedores com conta nível bronze e também autorizou que a plataforma do Desenrola fosse acessada a partir de sites e aplicativos de financeiras e bancos para facilitar a navegação. Lembrando que o prazo para participar das negociações foi estendido até o dia 31 de março e os devedores, pessoas físicas, com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, isto é, R$ 1.824, ou que estejam inscritos no Cadastro Único. Elas podem se beneficiar com o programa, que inclui mais de 600 empresas participantes, como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento básico, distribuidoras de eletricidade e outras. A inflação da Argentina perdeu força e fechou o mês de janeiro em 20,6%, 5 pontos abaixo de dezembro. O que mais subiu foram preços dos serviços, transporte e alimentação. No período de 12 meses, os argentinos estão enfrentando uma taxa de 254%.
Javier Milei, já havia dito que o índice ficará durante alguns meses acima dos 200%. No mercado financeiro, em dia de agenda vazia no Brasil, o foco dos investidores ficou sobre um dado de inflação divulgado ontem nos Estados Unidos. Com o resultado, os mercados globais tiveram um desempenho negativo na expectativa de que o Banco Central americano deva demorar mais para iniciar o processo de corte em suas taxas de juros. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,22%. Cotado em R$ 4,97 na venda, e a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,79%, aos 127.018 pontos. Os empregadores terão que entregar os informes de rendimentos aos funcionários até o dia 29 deste mês. O prazo vale para os bancos, a Previdência e as corretoras de valores. Os documentos são necessários para preencher a declaração do imposto de renda deste ano, que deverá ser entregue no período de 15 de março a 31 de maio. Uma pesquisa revelou grande preocupação pela maioria dos profissionais brasileiros quanto à inteligência artificial. Eles acreditam que a tecnologia vai impactar desde a privacidade e a segurança de dados até a perda de seus empregos. Um levantamento feito pela Page Interim, empresa responsável pelo recrutamento e gestão de profissionais para projetos temporários, feito com mais de 5.300 trabalhadores, apontou que 3 em cada 4 pessoas acreditam que a extensão da inteligência artificial vai impactar na área de trabalho no qual atuam e temem que serão substituídos pela tecnologia em suas funções no futuro próximo. Contudo, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgou um cálculo que aponta que as pessoas não correm o risco de perder o emprego para robôs tão rápido. O motivo seria que as áreas consideradas vulneráveis à troca de mão de obra para equipamentos não seriam economicamente atrativas se fossem automatizadas. Segundo o FMI, aproximadamente 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo avanço da inteligência artificial. Essa fatia pode ser maior em países desenvolvidos, onde as mudanças serão mais perceptíveis. Mas neste momento, apenas cerca de 23% dos salários pagos aos seres humanos para trabalhos que poderiam ser realizados por máquinas seriam mais econômicos em uma possível troca de trabalhadores para a tecnologia. Pela primeira vez na história, as mulheres são maioria na seleção para graduação em Ciência e Tecnologia de uma faculdade gratuita ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dos aprovados na 3ª edição do curso de graduação em Ciência e Tecnologia da faculdade em Campinas, no interior de São Paulo, 62,5% são mulheres e o restante os homens. Essa é a primeira vez que o público feminino supera um masculino. Esse resultado foi muito bem avaliado por Adalberto Fázio, diretor da Faculdade Gratuita Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, sob supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, temos visto diversas iniciativas Brasil afora para incentivar essa maior entrada de meninas nos cursos das mais diversas áreas da ciência. E essa mudança na sociedade certamente trará inúmeros benefícios a toda a comunidade científica e à sociedade de forma geral. Fecha aspas. O curso superior em Ciência e Tecnologia tem 3 anos de duração em período integral. Em 2024, a ILUM atraiu um número recorde de estudantes interessados em se tornar cientistas. Essa 3ª edição do processo seletivo anual registrou quase 4.000 inscrições. 42% dos convocados são da região Sudeste, 30% do Nordeste, 15% do Centro-Oeste, 10% do Sul, 2,5% do Norte. A seleção contou com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, também com uma carta de intenção do candidato e entrevistas. Metade das vagas foi reservada aos estudantes da rede pública de ensino.
E a seguir, o presidente Lula iniciou primeira viagem do ano ao exterior e o compromisso de hoje foi visitar as pirâmides do Egito. E veja também, enquanto negociadores de vários países buscam acordo para cessar fogo, Israel não baixa as armas e mata civis no Líbano. Uma denúncia de favorecimento com dinheiro público. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, usou os últimos 2 meses do ano para assinar dezenas de convênios para transferir mais de 300 milhões de reais para cidades governadas por prefeitos aliados do seu grupo político no Amapá. Dentre os municípios beneficiados pelos repasses do governo federal, 8 têm prefeitos que devem concorrer à reeleição ou vice-prefeitos em busca de assumir a cabeça de chapa neste ano. A maior parte do dinheiro que vai turbinar os cofres das cidades administradas por esses políticos será destinado a obras de grande apelo eleitoral. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que são seguidos rigorosamente todos os critérios técnicos antes da liberação de recursos e, consequentemente, da execução de projetos, mas não explicou por que apenas governos aliados foram contemplados. A equipe de Góes assinou 46 convênios entre outubro do ano passado e janeiro deste ano. Os mais de 321 milhões de reais celebrados entre o Ministério da Integração, os municípios e o governo do estado por meio deste instrumento já foram empenhados, ou seja, a pasta já reservou os recursos, mas ainda não liberou o dinheiro. Os convênios estabelecem a transferência de recursos financeiros do governo federal a estados, municípios e organizações com o objetivo de executar projetos pré-aprovados em negociações políticas. O gestor público que deseja obter os repasses precisa apresentar uma contrapartida, muitas vezes irrisória, para contribuir com os custos da obra a ser viabilizada com o dinheiro da União. Em nota, o Ministério da Integração informou que sempre segue critérios técnicos para a liberação de recursos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu o passaporte dele de volta. O documento foi apreendido durante a operação da Polícia Federal sobre uma eventual tentativa de golpe de Estado. O advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, disse que a intenção não é fugir do país, mas lembrou que Bolsonaro tem viagens agendadas para o exterior, começando por Israel no mês que vem e depois para Bahrein e Estados Unidos. O presidente Lula iniciou uma viagem ao Oriente Médio. Um dos seus principais objetivos anunciados antes de embarcar será de conversar sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas. Mas hoje foi dia de visitar as pirâmides. O presidente Lula desembarcou no Cairo, capital do Egito, nesta quarta-feira. Essa é a primeira viagem internacional de Lula neste ano e é a segunda vez que o petista vai ao Egito cumprir a agenda oficial como presidente da República. Mais cedo, acompanhado da primeira-dama Janja, Lula visitou as pirâmides de Gizé e um museu ao lado do sítio arqueológico que ainda nem foi inaugurado. Lula foi convidado pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi para celebrar os 100 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Egito. Além de participar dessa comemoração, o presidente Lula deve conversar com o presidente egípcio sobre o conflito entre Israel e Palestina deflagrado após o ataque do Hamas. O Egito tem sido um importante ator geopolítico na mediação deste conflito e foi graças à ajuda das autoridades egípcias que 115 brasileiros e parentes de brasileiros foram repatriados em 4 operações realizadas pela diplomacia brasileira e pela Força Aérea Brasileira. Amanhã, Lula fará uma visita oficial e participará de um almoço com as autoridades locais. O presidente também assinará acordos
acordos bilaterais. A previsão é que sejam firmadas parcerias e acordos de cooperação nas áreas de comércio, investimentos, educação e defesa, além das áreas de bioenergia, ciência, tecnologia e inovação. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África e movimentou cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais apenas no ano passado. 4 pessoas morreram e 9 ficaram feridas após uma série de ataques aéreos feitos hoje por Israel no sul do Líbano. Entre as vítimas estão 2 crianças. O ataque aumenta ainda mais os temores de uma possível guerra entre os países. O ataque israelense aconteceu horas após alguns disparos de mísseis que vieram do Líbano. Um soldado foi morto no norte de Israel. O Hezbollah, organização política e paramilitar do Líbano, tem trocado tiros quase todos os dias com as tropas israelenses. Neste conflito que acontece desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no total, cerca de 250 pessoas morreram entre ambos os países. E pelo jeito, mais mortes vão acontecer nos próximos dias. As Forças Armadas de Israel afirmaram que na próxima investida usarão toda a sua capacidade para fazer com que o grupo Hezbollah pague um preço ainda maior pelos seus ataques. Por outro lado, os líderes do grupo libanês afirmam que a ofensiva só acabará quando houver um cessar-fogo com Gaza, mas é algo que aparentemente não vai acontecer. A cidade de Rafah, que é um refúgio para mais de 1 milhão de pessoas, está diante de uma ofensiva terrestre anunciada por Israel. O pânico entre a população subiu e os moradores devem fugir do último refúgio que existe em Gaza. Para a Organização Mundial da Saúde, um ataque contra a cidade causaria uma catástrofe e levaria o sistema de saúde palestino ao colapso. O local é um dos únicos que ainda é possível conviver. Lá as pessoas vivem em acampamentos e abrigos improvisados depois de fugirem de bombardeios em outras partes da faixa de Gaza. Os militares israelenses dizem que querem expulsar os militantes do Hamas dos esconderijos em Rafah. Antes disso, libertariam os civis, mas não deram qualquer detalhe de um plano para isso. Ou seja, para a OMS, tudo isso resultaria num massacre. Vários países estão lutando para convencer o Israel a parar com a sua ofensiva. Até mesmo um possível cessar-fogo está sendo negociado. Os chefes do Serviço Secreto Externo israelense e da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos desembarcaram ontem no Cairo, no Egito, para debaterem o assunto. O objetivo com a trégua é garantir o retorno dos reféns israelenses em troca de palestinos. Uma pessoa morreu e mais de 10 ficaram feridas após um tiroteio na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos. A tragédia aconteceu no meio da comemoração do título dos Chiefs, equipe da cidade que venceu o Super Bowl, grande decisão do futebol americano, no último domingo. Os tiros foram disparados por volta das 2 horas da tarde, no horário local, 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, na Union Station de Kansas City, um edifício de 109 anos que já serviu como centro ferroviário para passageiros e carga, que hoje abriga um museu e atrações turísticas. Entre os feridos, 13 estão em estado grave, 5 em condições sérias e uma pessoa não corre riscos. A polícia prendeu 2 suspeitos do ataque, mas até o momento suas identidades não foram reveladas. Segundo as autoridades, jogadores e comissão técnica estão seguros, pois estavam no lado oposto, onde os tiros foram disparados. A Ucrânia afundou mais um navio da frota da Rússia no Mar Negro, região onde as tropas de Vladimir Putin possuem mais dificuldades de avançar. O Serviço de Inteligência Militar ucraniano publicou alguns vídeos que mostraram a ação contra o navio de assalto anfíbio e transporte na costa sul da Crimeia. De acordo com os ucranianos, a ação foi bem sucedida e eles conseguiram destruir o Tsar Kunikov. O vídeo mostra que o ataque foi realizado por diversos botes robôs do Ripo Magura V5. Até o momento, o Kremlin não comentou o caso, o que dá mais indícios de que a ação de Kiev realmente aconteceu da forma que foi dita. Essa é mais uma prova de que a Rússia possui dificuldades de defender sua frota no Mar Negro, já que Kiev afirmou ter afundado pelo menos 20% da frota russa da região. A soberania da Ucrânia nas águas começou ano passado, após o país conseguir a ajuda da França e do Reino Unido para aumentar seu poder ofensivo com drones aquáticos. De lá para cá, Moscou viu destruídos ou danificados navios no mar e em portos,
e até um submarino em reparos numa doca de Sebastopol. Os ataques têm valor militar, já que o Cesar Kunikov era usado para levar equipamentos e tropas da Rússia para as áreas ocupadas da Ucrânia. Os ataques não mudam a rota da guerra, mas mostram capacidade de reação de Kiev em um momento crítico no combate. A justiça francesa condenou nesta quarta-feira o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy à prisão por financiamento ilegal de campanha. A Corte de Apelação de Paris reduziu a sentença de 1 ano para 6 meses de pena. Os advogados do político anunciaram o pedido de recurso ao Supremo, o que na prática suspende a condenação até que haja um novo julgamento. O processo contra Sarkozy remonta a 2012, quando ele, no cargo desde 2007, concorreu à reeleição contra o socialista François Hollande. Com as pesquisas, Sarkozy decidiu multiplicar os comícios sem se preocupar com os gastos. No final, ultrapassou mais de 106 milhões de reais, o limite autorizado para gastar na campanha. Para mascarar, seu partido assumiu os gastos. A empresa de eventos Bagmaio, próxima dos dirigentes da UMP, emitiu faturas falsas por serviços que nunca foram prestados. Na época, Hollande venceu a eleição e o processo ficou conhecido como o caso Bagmaio. Nele, Sarkozy não foi condenado pelas faturas falsas, como outros acusados, mas por ultrapassar o teto de gastos. Em primeira instância, os juízes já consideraram provado que, apesar de ter sido alterado durante a campanha, de que estava gastando mais do que o permitido, ele ignorou. O ex-presidente defendeu sua inocência e sustenta que não estava ciente de ultrapassar o limite de gastos eleitorais. Sarkozy se declara vítima de uma perseguição judicial. Os advogados do ex-presidente também recorreram de um segundo caso perante a Corte de Cassação, equivalente ao Supremo Tribunal, aqui no Brasil. Trata-se da condenação por corrupção e tráfico de influência no chamado caso das escutas. Dos 3 anos de prisão, ele deveria cumprir 1 e poderia fazê-lo em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica. Somado a isso, está pendente um terceiro julgamento marcado para 2025 e considerado o mais explosivo de todos que enfrentou até agora. Nele, Sarkozy é acusado de financiar a campanha de 2007 que o levou ao poder com o dinheiro do ditador Muammar Gaddafi, que governou a Líbia de 1942 a 2011. Até agora, Sarkozy não cumpriu nenhuma pena de prisão, já que seu caso tem se arrastado por apelações. E apesar de seus problemas legais, o homem que se autodominava hiperpresidente durante o mandato ainda desfruta de considerável influência e popularidade na direita da política francesa. E veja ainda hoje, cientistas descobriram um exame de sangue que poderá prever o risco de uma pessoa desenvolver esquizofrenia. E ainda, depois de muito tempo, pesquisadores conseguiram chegar ao misterioso buraco negro no fundo do Mar do Caribe. O preço do café robusta subiu e bateu recorde em consequência de uma crise vivida na Ásia. Não é o mais consumido no Brasil, onde o arábica tem preferência, mas como acontece em algumas misturas, o comprador não deverá demorar muito para sentir o gosto amargo da alta. O preço do café robusta atingiu em janeiro de 2024 o patamar mais alto dos últimos 30 anos. Com isso, o valor do produto nos supermercados brasileiros deve continuar subindo nos próximos meses. Os grãos dessa espécie são muito utilizados nos blends das grandes empresas. Mais barato do que o arábica, o canéfora, comumente chamado de robusta, é importante para controlar os custos da indústria. Segundo o relatório mensal da Organização Internacional do Café, os robustas tiveram em janeiro uma alta de quase 10%, passando para 148,47 centavos de dólar por libra, o nível mais elevado desde novembro de 1994. As quebras de safra na Indonésia e no Vietnã, 2 dos 3 maiores produtores desta espécie no mundo, justificam a alta de preços. No Vietnã,
Os comerciantes estão retendo os grãos na expectativa de preços ainda mais altos, o que tem pressionado o mercado internacional. O problema nos países asiáticos fez com que o Brasil batesse recorde de exportações em janeiro deste ano, mês no qual o país embarcou mais de 400 mil sacas de 60 quilos de café canéfora, uma alta que ultrapassa 500% em relação ao mesmo período de 2023. A produção interna, contudo, começa a dar sinais negativos. No Brasil, os grãos desta espécie registraram o maior valor real desde outubro de 2021. Com isso, o presidente da entidade que representa a indústria no Brasil reforça que essa alta deve ser sentida pelos brasileiros logo em breve. Ao contrário do que muita gente pensa, não dá para brincar com investimentos em moedas eletrônicas. Em 2011, o alemão Stefan Thomas, que hoje mora em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, comprou bitcoins, mas perdeu o papel com a senha que permite fazer movimentações como resgates. E não é como a gente está acostumado, que é marcar "esqueci a minha senha" e digitar outra. Com Bitcoin existem apenas 10 possibilidades e ele já tentou 8, faltam 2. E se ele não lembrar, o investimento que foi valorizado em 19.900% e hoje equivale a 1 bilhão e 100 milhões de reais, vai ficar trancado para sempre. Ele disse que não vai desistir. O Ministério da Educação alterou as regras para a abertura de novos cursos de medicina no país. Os grandes grupos educacionais foram os mais afetados. Agora, cada companhia de ensino só poderá concorrer com apenas uma instituição por estado. A nova medida reduz as possibilidades dos grandes grupos. Antes, eles podiam concorrer com todas as faculdades que possuíam em cada estado, mas isso era motivo de reclamação, principalmente entre as universidades que são consideradas pequenas. Dentro do programa Mais Médicos, há um chamamento público em que o MEC define as cidades que podem ter novos cursos de medicina e as faculdades que melhor atendem às exigências do programa. Mas as universidades menores largavam atrás, até porque concorriam com diversas faculdades que eram administradas por um mesmo grupo de ensino. Agora as coisas mudaram. Cada uma poderá apresentar somente 2 propostas, sendo apenas uma para cada região. O MEC afirmou que o objetivo é tornar a competição ainda mais acirrada, além de privilegiar a diversidade do sistema de educação superior, priorizando a qualidade. Mas essa não foi a única mudança. Para aumentar a pontuação no chamamento público e ser indicado, os grupos poderiam indicar até 3 de suas escolas que tiveram boas notas em avaliações que analisaram o desempenho da instituição de ensino. Mas agora será possível apresentarem somente uma escola. Desde que o programa Mais Médicos foi lançado em 2013, ele é debatido com frequência. A maioria das oposições partem dos grupos menores, que não possuem tantas faculdades. Divergências essas que vão desde a criação até as regras do concurso. Elas até mesmo foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, mas ainda continuam sendo debatidas entre os ministros do STF. Pesquisadores de uma universidade norte-americana desenvolveram um exame de sangue capaz de prever o risco da pessoa se tornar esquizofrênica. O teste é importante para que o paciente possa começar o tratamento cedo e evitar problemas no futuro. As doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, costumam mostrar seus primeiros sintomas no início da fase adulta. Mas com um novo teste, qualquer pessoa pode saber as chances de ter a doença e assim iniciar um tratamento para minimizar o impacto que o distúrbio pode causar à mente e ao corpo. O estudo publicado em uma revista científica mostrou que os investigadores testaram pacientes psiquiátricos que acompanharam durante mais de uma década. Durante a análise, eles identificaram biomarcadores que eram indicadores de altas alucinações e estados de delírios elevados, bem como futuras hospitalizações psiquiátricas relacionadas a alucinações e delírios. Eles também estudaram quais biomarcadores são alvos de medicamentos existentes, o que permite adequar os pacientes aos tratamentos corretos. O trabalho foi baseado em pesquisas anteriores realizadas nas últimas 2 décadas pelos próprios cientistas sobre biomarcadores sanguíneos para outros transtornos psiquiátricos.
De acordo com o grupo, em geral, os melhores biomarcadores foram mais preditivos do que as escalas padrões usadas para avaliar alguém com alucinações ou delírios, o que significa que o uso desse teste de biomarcador pode ajudar a reduzir a incerteza das avaliações psiquiátricas. Caso o teste indique que o paciente tem tendência de desenvolver esquizofrenia, ele já deve procurar especialistas para iniciar o tratamento de forma precoce com medicamentos, psicólogo e terapia. Porém, os cientistas afirmaram que ainda existe muito para entender e aplicar sobre a cognição e suas anormalidades, mas há motivos para o otimismo nesta nova era de psiquiatria. Uma equipe de mergulhadores chegou pela primeira vez no fundo de um dos lugares mais misteriosos do mundo, o Grande Buraco Azul, localizado no Mar do Caribe. Mas para decifrar o que está escondido, a equipe teve que se aventurar em quase 300 metros de profundidade. Até existem outros buracos espalhados por outros oceanos, mas este é o segundo mais profundo do mundo. São 274 metros. Ele está muito próximo da fronteira entre o México e Belize, mas mergulhar por suas águas é uma missão complicada, até porque gera vertigens. Aquela sensação inesperada de um movimento giratório do próprio corpo ou dos arredores. Mas há 6 anos, a cratera finalmente foi explorada, e o que os mergulhadores encontraram na parte de dentro deixou todos espantados. Quanto mais o submersível avançava, mais a água ficava escura, até que eles encontraram uma camada de gás tóxico. Eles não pararam. Depois disso, não havia mais qualquer vida, seja de algas ou de peixes. Durante o caminho, eles encontraram até mesmo cavernas. Eles até chegaram perto do solo, mas não tocaram. Lá eles avistaram uma garrafa de vidro e uma câmera fotográfica, que provavelmente era de algum turista. Isso apenas mostrava o nível de poluição dos mares e até onde o lixo podia chegar. Mas não foi a única coisa que encontraram. Para a surpresa de todos, 2 corpos humanos apareceram. Eram 2 homens que mergulhavam, mas que não conseguiram voltar para a superfície. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.